abençoados, eleitos e amados da graça de Deus, povo escolhido e amado, estamos de volta aí com mais um tema do nosso estudo aí. O tema desse estudo é: o Deus dos evangélicos é mentiroso. E aí, irmão André, como pode dizer uma coisa dessa? Abençoado, não foi eu que disse, foi um irmão aí do sistema religioso que disse. E vou trazer a vocês, né, a mensagem desse irmão aqui, para a gente poder entrar nesse tema aí, para a gente poder entender um pouco sobre esse assunto aí. Não vou falar o nome desse irmão por, né, motivo de privacidade, né? Ele também não me deu, né, permissão para isso. E esse irmão é do sistema religioso. E ele abandonou o sistema religioso pensando nisso, que o Deus evangélico é mentiroso, por causa de uma promessa bíblica que ele viu e que essa promessa nunca concretizou na vida dele. Por causa dessas coisas, ele abandonou a igreja, o sistema religioso. Eu estava conversando com ele, ele disse: não, irmão André, eu não quero mais saber de nada, não quero saber mais de religião, não quero saber mais de Deus, não quero saber mais de nada. Mesmo explicando, pessoal, a graça de Deus não é uma religião, a graça de Deus é o que o Cristo ensinou para que nós vivêssemos reinando em vida, ainda nesse corpo físico, ainda nessa terra material, sem ser, né, iludido, né, por filosofias e vã sutileza, como diz a Bíblia. Nós hoje usamos as palavras falácia religiosa, né? Viver sem ser iludido. Mostramos na graça de Deus a verdade da palavra, sem achismo do pregador. Mesmo assim, esse irmão não quis saber. Não quer saber não. Depois que eu expliquei ele, tirei a dúvida dele e expliquei para ele a condição dentro da palavra, esse irmão agora, ele passou para o nosso lado. Agora ele está em graça, está aprendendo em graça, está crescendo a cada dia em graça conosco. Depois que eu ensinei para ele, mostrei para ele, né? E aí, mosquito? Depois que eu mostrei para ele a verdade da palavra, e ele parou de achar que Deus evangélico é mentiroso. O Deus evangélico, o Deus da graça, é o mesmo Deus. Apenas os evangélicos estão vivendo no passado ainda não acordaram espiritualmente. Nós da graça já acordamos espiritualmente. Nós já conseguimos ver realmente o que Deus tem planejado para nós. Os evangélicos ainda estão com a mente, como diz a Bíblia, está com o véu ainda de Moisés posto na mente deles, não deixando eles ver o que Cristo já retirou, o que Cristo já anulou, e o que Cristo já deu para nós gratuitamente. Amém, amados? Vou colocar aí a mensagem desse irmão aí, preste muita atenção, depois nós vamos entrar aí no tema desse estudo aí. Amém? Preste atenção aí. Senhor André, eu saí da igreja porque esse Deus é uma farsa, é um mentiroso, não acredito mais em nada. Porque anos e mais anos dei o meu dízimo e passo aperto com meu salário mínimo, que nem era mínimo porque R$131 era para Deus, eu ficava com apenas R$1.171. E deixava de pagar muitas coisas, passei aperto na vida muitas vezes por causa desse falso Deus que promete abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medidas. E isso nunca aconteceu comigo num período de 20 anos na igreja. Preste atenção aí, abençoados. Viram qual é a condição desse irmão? Viram o que ele disse, né, sobre a promessa de Deus? A questão dele está aqui, né? Que ele acha que Deus é falso, porque prometeu abrir a janela do céu, derramar bênção sem medida. E isso nunca aconteceu na vida dele no período da igreja de 20 anos.
Então vamos entrar nesse tema. Como assim ele tinha essas dúvidas, muitos de vocês que estão me ouvindo já tiveram ou estão tendo. Amém? Então vamos entrar nesse estudo para me explicar para os abençoados o que realmente está dizendo nessa palavra. Está dizendo para mim, cristão, está dizendo para vocês, evangélicos, está dizendo para os católicos, para quem Deus fez essa promessa, para quem ele prometeu essa promessa. Está aqui em Malaquias 3:10. Essa promessa que esse irmão achou que Deus fez para os evangélicos. Se você é católico, acha que Deus fez essa promessa para os católicos. Se você acha que Deus fez essa promessa para nós nos dias de hoje, você estará enganado, igual esse irmão estava enganado. Amém? Ele estava enganado. Por causa dessa palavra, ele não quis mais saber de nada, não quis mais saber de Deus, não quis mais saber de nada. Por causa dessa palavra. Esse é o perigo de você aprender uma palavra errada. Esse é o perigo de você aprender uma palavra segundo o achismo do seu pregador. O pregador não pode ter achismo. Ele tem que basear o que na palavra e ver realmente o que a palavra está dizendo. Para quem está dizendo? Em que época disse? Isso tudo se leva em conta quando você é pregador da graça de Deus. Se você diz ser pregador da graça de Deus e traz essas coisas tudo para os dias de hoje, você está errado, meu irmão. Amém? Por isso que a gente sempre diz, preste atenção no texto, não entendeu, procure lá no contexto, para você poder entender para quem está sendo dito aquilo, em que época que estava sendo dito, para que povo que está sendo dito. Isso tudo tem que levar em conta na graça de Deus. E o irmão tirou a dúvida que ele tinha. Graças a Deus hoje ele não tem mais, hoje está em graça conosco. Ele não acha mais que Deus é mentiroso. Ele passou até a crer que quem ensinou para ele que é um mentiroso, que o iludiu a vida toda, né? Como está iludindo muito de vocês ainda hoje que me ouve aí. Ele tirou aqui de Malaquias 3:10. E está escrito aqui: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento na minha casa. E ao Deus falando através do profeta Malaquias: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento na minha casa. Ponha-me à prova, diz Yahweh Zebaoth, diz o Senhor do Exército, e veja se eu não vou abrir as portas do céu, as comportas do céu, e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. Então esse abençoado irmão falou: pô, a vida toda eu dei meu dízimo, a vida toda eu paguei meu dízimo, 20 anos de igreja dando meu dízimo, e essas comportas do céu jamais abriram na minha vida. 20 anos, passo aperto. Amém? Então, os abençoados que acreditam nessa passagem com uma perspectiva evangélica, que costuma trazer todas essas coisas para os dias atuais, realmente acreditarão que esse irmão está com razão. Mas eu disse a ele, expliquei a ele sobre a verdade dessa palavra. Expliquei para ele que essa palavra não está dizendo aqui para evangélicos, não está dizendo aqui para católicos, mas essa palavra está se referindo
foi referida, né? Essa promessa foi prometida para o povo de Israel, principalmente para o sumo sacerdote e os sacerdotes. Tragam os dízimos todo ao depósito do templo, para que haja alimento na minha casa. Que casa é essa? Que depósito é esse? Será a igreja tal? A casa de Deus? Será o templo tal? Que é a casa de Deus? Será o banco tal que é o depósito do templo? Não, abençoados. Não, vocês estão sendo iludidos, vocês estão sendo enganados. A casa de Deus aqui está se referindo ao templo de Jerusalém, ao templo que era construído em Jerusalém. Na época de Malaquias havia. Depois esse templo foi destruído em 70 DC. Aquele templo, o templo de Salomão, que existia em Israel, em Jerusalém, né? Mais corretamente em Jerusalém, lá era o templo de Deus, lá era a casa de Deus. O depósito do templo ficava lá naquele templo. As igrejas atuais hoje não é a casa de Deus. O templo que construíram hoje e possa construir muito mais templos, não é a casa de Deus. É só um meio de ganhar dinheiro nas custas de vocês que creem. Amém? Então, vocês que são crentes, têm que abrir os olhos de vocês. A casa de Deus era lá naquele templo em Jerusalém. Onde Deus habita hoje, irmão André? Hoje Deus habita dentro de cada um de nós. E Paulo já disse: acaso não sabeis que vós sois a morada do Espírito Santo, que habita em vós? Hoje ele não habita mais em paredes de concreto. Hoje não habita na igreja, não habita em templos. Pode construir vários templos, várias igrejas. Deus não habita lá. Hoje ele habita dentro de cada um de nós. Amém? Malaquias está falando sobre o templo que existia em Jerusalém. Na época de Malaquias, 430 anos antes do Cristo. Amém? Essa promessa está sendo para aquele povo que viveu naquela época. Amém? Ponha-me à prova. Porque aquele povo estava em transgressão com Deus. Então aquele povo estava passando escassez, estava passando necessidades, porque ele estava em desobediência, estava em transgressão com a palavra de Deus. Deus enviou para eles pragas e gafanhotos para comer as lavouras deles, porque esse dízimo aqui não é dinheiro. Era lavoura, alimentos da lavoura, do gado. E Deus soltou uma praga, enviou para eles uma praga de gafanhoto, para comer as lavouras deles, para destruir a semente que estava armazenada lá no depósito do templo. E Deus falou: põe-me à prova, quer dizer, obedeça, faça direito, e vejam se eu não abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardar. Deus estava falando, através de Malaquias, para aquele povo daquela época, principalmente para os sumos sacerdotes, para os sacerdotes e para o povo em geral de Israel. Porque o sumo sacerdote estava roubando os dízimos. Eles não estavam pagando os trabalhadores do templo, que eram os levitas. Eles não estavam repassando aqueles dízimos para viúvas, para os órfãos, para os estrangeiros que moravam no meio deles, que se convertiam, né,
a crença deles, mas não poderia ter terras, né, em Israel. Então o sumo sacerdote tinha o dever, pela palavra de Deus, para repassar do dízimo da dízima, né? Ele recebia o dízimo, daquele dízimo, tirava 10% daquele dízimo, tinha que repassar para os viúvos, para os órfãos, para os trabalhadores, para os estrangeiros, e eles não estavam fazendo isso. Então Deus deu essa praga de gafanhotos para devorar tudo, para que eles passassem necessidade por causa da transgressão, da desobediência deles. Então ele está falando: põe-me à prova, faça direito, e veja se eu não abrir a comporta do céu e derramar bênção sobre vós, que não terão onde guardar. Guardar o quê? As sementes, guardar as hortaliças lá, das hortas deles, das plantações deles. Amém? Malaquias 3:4. Então as ofertas dos evangélicos e dos católicos serão agradáveis aí ao Deus. É isso que está escrito na Bíblia de vocês? Lê aí, vê se está escrito isso. Vê se está escrito que as ofertas dos evangélicos e dos católicos serão agradáveis a Deus. Está escrito isso na Bíblia de vocês? Não estão, pessoal. Está escrito aí. Então as ofertas de Judá e Jerusalém serão agradáveis aí ao Deus, como nos dias passados, como nos tempos antigos. Essa promessa está clara, que se refere ao povo de Israel, principalmente para o sumo sacerdote, para os sacerdotes que estavam roubando o povo. Não está se referindo a evangélico, não está se referindo a católicos, porque católicos também pagam seus dízimos, né? Essa bênção não foi prometida para nós, para os dias de hoje, nem para você evangélico, nem para você católico, nem para vocês que pagam, que não frequenta lugar nenhum, mas que também pagam os seus dízimos. Essa promessa não é para nós cristão. Essa promessa não é para cristão. Cristão, não existe nenhuma lei de Deus obrigando a cristão dar seu dízimo. Não existe. Isso é invenção dos seus pregadores, é invenção dos seus pastores. Amém? Esse povo de Israel, esses israelitas, a promessa foi feita para eles, para o povo que viveu naquela época, 430 anos antes do Cristo. Amém? Então, aquele povo que estava em transgressão, então a promessa foi dada para eles: pare com as suas transgressões e vão me pôr à prova, e vai ver se eu não abrir as comportas do céu e derramar sobre vós bênçãos sem medidas, que não terão onde guardá-las. Eu, no 11, impedirei que as pragas, por isso que eu estou falando, gafanhotos. Deus jogou uma praga de gafanhotos para devorar as lavouras deles. E ele disse: ponham-me à prova, façam direito, e vocês verão se eu não impedir as pragas que devoram as suas colheitas e as videiras dos campos. Amém? Não perderão o seu fruto, diz Senhor do Exército, Yahweh Zebaote. Então, meu irmão evangélico, meu irmão católico, essa promessa não foi feita para você. Essa promessa foi feita para aquele povo que viveu naquela época, 430 anos antes de Cristo, para que eles andassem corretamente, segundo, né, a vontade de Deus, segundo a lei de Deus, segundo a lei que Deus deu para eles viverem. Mas eles não estavam vivendo. Houve um momento que eles caíram em transgressão e
em desobediência. Então veio essas pragas. Então, abençoado irmão, 20 anos dando meus dízimos, vivendo do meu salário mínimo e passando aperto na vida. Então ele chegou à conclusão de que o Deus evangélico, que ele era evangélico na época, era mentiroso. Porque essas comportas do céu nunca foram abertas para a vida dele. Amém? Porque essa promessa não foi para ele. Essas promessas não são para evangélicos, essas promessas não são para católicos. Amém? Nós hoje não temos obrigação nenhuma de lei para pagar dízimo. Amém? Você quer ajudar a sua igreja, o seu ministério? Pode ajudar. O dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Você pode ajudar. Mas não com obrigação de... É o dízimo que tem que ser dado para Deus. Porque essa obrigação não é para você. Foi para os judeus. Para os israelitas, depois para os judeus. Essa obrigação foi para eles. Você não pode dar o seu dízimo com obrigação. Se eu não der, as comportas do céu não vai ser aberta para mim. Se eu não der, estou roubando a Deus. Se eu não der, o diabo, o devorador, não existe, é falácia religiosa. O devorador aqui é gafanhoto. Eu vou fazer um estudo mostrando para vocês sobre isso. Fique comigo aí, que vocês vão aprender muitas coisas aí. Amém? Então, abençoados, se você pensa ou pensava igual esse irmão, eu vou te falar que essa promessa não foi feita para você. Amém? Essa voz aqui não é desse irmão, tá? É uma voz computadorizada. Coloquei só para vocês terem uma ideia da forma que ele disse para mim. Amém? Então, abençoados, continuem conosco. Se não é inscrito, se inscrevam. Se estão me vendo a primeira vez e gostaram, se inscrevam. Compartilhe, indique mais pessoas para se inscrever, ajude aí o nosso canal, amém? Que estamos aí num recomeço aí, né? Porque, como eu já disse, alguns já sabem, outros que não sabem, eu tinha um outro canal aí, perdi o acesso nele e recriei esse novo canal. Então ajuda nós a crescermos novamente aí, nesse recomeço nosso aí, amém? Muito obrigado, até a próxima, graça e paz.